Alô galera, Vasquenários aqui, Marcelo falando. Bom, não tem como não deixar de falar sobre o assunto aí que saiu na coluna do fofoqueiro Anselmo Góes, né? No Globo. Ex-segurança do Vasco, Betinho, entra com ação trabalhista contra o clube, né? Bom, minha vertente como advogado sempre foi a de respeitar, né, o devido processo legal, que é barco contraditório, a ampla defesa, e jamais, né, fazer pré-julgamentos em hipótese alguma, né? Pela matéria aqui, o Betinho, né, ex-segurança do Vasco, ex-chefe de segurança do Vasco, né, alega ter sofrido assédio moral, né, acúmulo de funções, horas extras não remuneradas e falta de verbas rescisórias, né? Obviamente, valores impagos, né? Com relação a isso, não há dúvida, né? Acúmulo de funções, se foi devido, tem que pagar. Horas extras, idem. Verbas rescisórias, idem, né? A gente sabe que, por exemplo, tem aquela questão, né, do chefe já recebeu um valor maior por uma possível compensação pelas horas extras, né? Mas tem que ser uma coisa viável, não pode ser uma coisa que beire a escravidão, né? Quem lembra aí do comércio, né? Tem lá o vendedor e tem o gerente. O gerente já recebe um valor maior para uma compensação com horas extras, né? E o Betinho, sendo o chefe de segurança, vai ter um salário maior, né? Ao argumento de essa compensação por horas extras e tal, mas sempre com sobriedade, né? Até um limite. Nunca vou ficar aqui contra o empregado. Eu atuo na área trabalhista, né? Mais pela reclamada. Tenho muitos clientes pela reclamada, pela empresa, né? Pela loja, né? Pelo empregador doméstico, mas quase nunca pela pessoa física, pelo empregado, né? Não costumo fazer isso. Passa até para um colega fazer pelo reclamante, ele passa para fazer pelo reclamado, né? Então, se o Betinho provar, que ele receba aí as verbas rescisórias, né? É direito dele. Agora, não podemos esquecer que ele também prejudicou o Vasco. Ele causou um dano à imagem do Vasco. Ele causou um prejuízo ao nome Vasco, né? Pela nossa história de luta, de guerra contra preconceitos, trazendo para o Vasco diálogo, né? Impedindo aí atos déspotas, né? Então, quando ele atua daquela forma lá, naquele jogo que ele foi demissão... Na verdade, ele não foi demitido por justa causa, porque a demissão de justa causa tem que ser na hora e tal. Parece que ele ficou afastado um pouco. Acho que foi isso. Eu não tive maiores esclarecimentos. A justa causa, você tem que mandar o cara embora na hora, né? Olha, aconteceu isso, toma aqui um comunicado escrito. Se quiser assinar, assina, senão testemunhas comprovam aí que foi comunicado a ele para não voltar no dia seguinte. Mas parece que não foi o caso dele. Parece que ele voltou, trabalhou mais 1, 2 dias, ou então ficou afastado. E a justa causa tem que ser na hora, tem que ser incontinente. Se não for demitido por justa causa, passa a ser dispensa sem justa causa, né? Mas, voltando para cá, ele tem que pagar também por isso, né? Tem esse preço que ele vai ter que pagar. Ele causou um prejuízo maior ao bem do Vasco, maior que as liberdades, né? É um clube que preza por
pela igualdade, por não preconceitos, né? Não atos truculentos, sempre foi assim na história, né? E eu não tenho notícia aí se aquele cidadão no qual lá ele agrediu entrou com uma ação contra o Vasco, entrou com uma ação contra ele. Eu não tenho notícia disso, né? Mas vou tentar procurar aí para passar para os meus inscritos, né? Meu canal aqui é um canal de opinião e quando tem alguma matéria jurídica, é claro que eu vou levar, né? Tirar essas dúvidas dos meus inscritos, né? Bom, ele cobra aí, segundo o fofoqueiro Anselmo Góes, né? 780 mil reais do Vasco, né? Deve estar pedindo aí dano moral, pelo assédio moral que ele alega, né? Talvez outro dano moral qualquer, não sei, e compensações, né? Acúmulo de funções, horas extras não remuneradas, não pagamento das verbas rescisórias em até 10 dias e tal, do comunicado. Essas coisas que a legislação trabalhista obriga, né? Mas lá atrás foi importante o Vasco dar esse recado para a sociedade, né? Vou excluir o Betinho do meu quadro de funcionários, porque o Vasco não pode trabalhar dessa forma. O Vasco, né, na figura do seu presidente, e aqui pouco importa Pedrinho, todos sabem que eu não sou Pedrinho, porque Pedrinho participou da venda, eu sou contra a venda, sou pró Vasco, Vasco é do povo, Vasco é do vascaíno, né? Mas o Pedrinho, né, a diretoria, o departamento jurídico, inclusive eu não sei se está terceirizado lá a parte trabalhista ou se é com o pessoal do Carregal. Tudo lá é terceirizado, né, pelo que eu fiquei sabendo. O Carregal é uma espécie de conselheiro, né, atua aqui, acolá, mas não pega os casos específicos, né? Ele subcontrata outros escritórios. Mas foi importante esse recado aí para a sociedade, né? O vascaíno, o torcedor, não pode levar porrada do empregado do Vasco, não pode levar porrada de um membro do Vasco, né? De um cara que está ali representando o Vasco. Até porque, né, houve imagens para todo mundo ver, à torta e à direito, que o rapaz não agride o Betinho que agride ele. Nem há que se falar numa legítima defesa, nada disso, né? Foi um ato esdrúxulo, descabido, mas friso aqui, né? Todo e qualquer valor que o Betinho tenha direito, ele vai levar. Mas fica a questão aí, né? Dele estar pedindo assédio moral, uma compensação por danos morais, e tem que arcar com esse prejuízo, né? Que ele perpetrou ao Vasco, na imagem do Vasco, né? E eu não sei, friso aqui, se o rapaz entrou com alguma ação contra ele ou contra o Vasco da Gama. Fatalmente, quando tem um problema desse, ninguém entra contra a pessoa física. A pessoa entra contra o ente maior, contra a pessoa jurídica, porque é a tal da responsabilidade objetiva, né? Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar no YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fique com Deus, até o próximo vídeo.